Bom, então nessa aula nós vamos inserir as nossas TUE, tomada de uso específico, e nós vamos inserir também as nossas tomadas de uso geral. Eu vou selecionar uma tomada baixa aqui, tá? Se você não lembra as configurações de nossos símbolos, dá uma olhada nessa tabela. A tomada baixa é essa daqui. Depois nós vamos utilizar algumas tomadas médias, tá? E tomada alta dessa forma. Beleza? O quadro de distribuição a gente já representou. Ponto de luz no teto também. O ponto de luz na parede também. E os interruptores já estão prontos. Então nós vamos colocar essas tomadas aqui, beleza? Começando pela tomada baixa, eu já vou colocar aqui na minha sala. A parede da sala eu vou distribuir aleatoriamente, tá? Conforme o meu gosto, vale lembrar disso, as tomadas. Lembra que precisa de ao menos uma tomada para cada 5 metros de perímetro, mas eu sempre coloco a mais exatamente para não deixar o cliente na mão, tá? Na sala, geralmente, a gente coloca somente tomadas baixas, tá? Com exceção da tomada onde nós temos o nosso interruptor que acende a lâmpada da nossa sala. Então aqui eu vou colocar duas tomadas nessa parede. Eu poderia colocar duas aqui também, mas como é uma parede menor, eu vou colocar apenas uma e eu já tenho uma próxima aqui dessa parede. Então, se for o caso de colocar um sofá ou um computador aqui, eu tenho uma tomada para ser utilizada tanto neste lado como neste lado. No corredor não é um lugar que você utiliza muita tomada, então geralmente a maioria das pessoas não colocam tomadas nos corredores, mas eu vou deixar essa tomada aqui. Porque caso o cliente precise ligar um aspirador, carregar um celular aqui, qualquer coisa que ele queira, ele tem uma tomada, então ela não é perdida, tá bom? Eu vou jogar também as tomadas aqui para o meu quarto, tudo tomada baixa, beleza? As tomadas médias ficam apenas na entrada das portas, tá? Que são essas daqui, ó, são tomadas médias. E na cozinha que nós vamos utilizar tomadas médias, beleza? Porque na cozinha geralmente não se utiliza tomadas baixas, porque você tem equipamentos como micro-ondas, fogão, geladeira. Então há uma necessidade de se utilizar tomadas médias. Eu vou colocando as tomadas, tá? Conforme a minha necessidade. Depois eu vejo como é que eu vou definir a questão da distribuição dos circuitos. Isso aí tem várias formas de fazer. E eu gosto de fazer conforme o meu gosto também e a necessidade do projeto, beleza? Então você vai copiando, Ctrl C e Ctrl V, tá? É muito simples. Eu gosto de deixar bastante tomada nos quartos, tá? Nessa parede aqui eu vou colocar duas tomadas. Mover aqui. Beleza? Ó, tomada baixa aqui, uma baixa aqui, baixa aqui. Baixa aqui. Nessa parede aqui eu não vou colocar tomada justamente porque tem uma janela. Então é muito difícil que o cliente coloque alguma coisa aqui, tá? Se ele resolver colocar a cama aqui, eu tenho uma tomada aqui e outra aqui. Guarda-roupa, ou ele vai colocar aqui ou aqui. Vai ser perdido essas tomadas? Não, porque se ele resolve mudar esse guarda-roupa de lugar, você tem as suas tomadas aqui, tá bom? E eu deixo uma aqui nesse canto. Por exemplo, se ele quer ligar um ventilador aqui e a cama está aqui, ele tem essa tomada, tá? Ou se ele coloca a cama desse lado aqui, ó, ele tem essa tomada aqui e essa tomada aqui, beleza? Nesse caso aqui, ó, inclusive, eu vou colocar uma tomada baixa aqui também. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou copiar essa tomada, ó, e eu vou jogar exatamente aqui em cima, ó. Tá? Então, o que eu entendo aqui? Aqui eu tenho uma tomada média a 1,30 e tenho uma tomada baixa a 30 centímetros do chão, beleza? Continuando, eu vou jogar uma tomada aqui, ó, para o meu banheiro. No caso, essa tomada vai ser uma tomada especial, mas eu vou deixar essa tomada especial para lançar depois, tá? Eu vou lançar todas as tomadas especiais junto. Continuando, eu vou copiar uma tomada média aqui, que eu vou inserir uma tomada média lá no meu banheiro. Lembra que aqui a gente tem a pia? Então eu vou deixar uma tomada aqui. Se o cliente tem a necessidade de usar um barbeador elétrico, chapinha ou secador de cabelo, a gente tem essa tomada aqui, tá bom? Então pode ser uma tomada média, não precisa ser uma tomada baixa. Continuando aqui nesse quarto, eu vou lançar as minhas tomadas baixas para esse quarto aqui também. Ctrl C, Ctrl V. E vou movendo até a posição que eu quero, tá? Vou dar um CP Enter aqui, olha. Aqui eu vou colocar, tá? Duas tomadas. Vou dar um Ctrl C aqui.
Como esse não é o quarto principal, não é a suíte, não tem tanta necessidade de muitas tomadas. Então eu vou colocar menos tomadas do que a minha suíte principal. Eu vou selecionando aqui, rotacionar, ó. Vou dar um Ctrl X, Ctrl V. Eu vou deixar uma tomada aqui assim, olha. Sempre é bom dividir, tá? O espaço entre elas. Vou adicionar mais uma aqui, CP. Eu vou copiar para cá, ó, e copio para cá. Essa tomada aqui, CP, Enter. Copiei para cá. Vou jogar ela aqui. Eu vou deixar essa tomada aqui no meio. E eu vou inserir uma tomada aqui, ó. Então vou dar um copiar. Ctrl C. Ctrl V. Mover, Enter. Aqui eu coloco a minha tomada. E faltou uma desse lado também. Eu vou dar um Mirror, tá? Ok. Eu vou alinhar essas tomadas aqui, ó. É bom que você alinhe tomadas assim, ó, porque apenas um eletroduto você desce nessa parede. Você não precisa descer um eletroduto para essa tomada e outro para essa tomada. Você desce a mesma fiação no mesmo eletroduto. Depois você só vira para cá, ó, a fiação, e para cá você consegue fazer a sua tomada e economiza também nos eletrodutos, beleza? Neste banheiro aqui eu não vou inserir uma tomada para essa pia, tá bom? Porque eu já tenho uma tomada aqui que vai ficar próxima da pia, beleza? Então não vou inserir mais uma tomada nesse banheiro, até porque não é o banheiro principal, tá? Ele é o banheiro social. Pronto, agora falta inserir as tomadas da cozinha, que eu vou inserir agora. Vou copiar uma tomada média aqui, Ctrl C, Ctrl V, eu vou colar uma aqui, outra aqui também, Ctrl C, vou rotacionar, mover. Nessa parede aqui eu vou colocar duas tomadas, tá? Provavelmente nessa parede aqui vai ficar uma geladeira e um armário, ou micro-ondas e geladeira, assim por diante. Então já vou deixar duas tomadas aqui. Aqui provavelmente vai ficar a pia, tá? Então essa tomada eu vou colocar até mais próximo um pouco da janela. Mover um pouco mais próximo da janela. Ela vai ficar bem perto ali da pia. E aqui, ó, eu consigo colocar mais uma tomada na cozinha. Sempre bom você dar bastante opção para o cliente. Ctrl X e Ctrl V. Beleza, ó. Eu vou deixar também uma tomada baixa aqui no meu corredor, tá bom? Como é corredor, não tem necessidade de ser uma tomada alta. É muito difícil alguém colocar uma geladeira aqui, um fogão, até por conta de ser passagem. Mas caso ele precise, um dia ele tem uma tomada aqui, tá bom? Continuando aqui na lavanderia, lembra que a norma pede também no mínimo 3 tomadas de 600 watts para a lavanderia. Então eu vou colocar 3 tomadas de 600 watts na minha lavanderia. Lembrando que essa questão de dimensionamento vai ficar para as próximas aulas. Eu estou apenas lançando as tomadas, tá bom? E essas tomadas da lavanderia podem ser tomadas médias. Eu vou colocar uma aqui, outra aqui. E vou colocar também uma tomada nessa lateral aqui, olha. Mover, Enter. Ok. Então é isso, ó. As minhas tomadas já estão posicionadas, tá? Agora eu vou colocar as minhas tomadas altas, que depois eu vou identificar elas como tomadas de uso especial, tá bom? Que é a minha tomada aqui do chuveiro, ó, é uma tomada alta. Deixa eu estender ela até aqui. Ctrl C. Aqui também, ó, nesse chuveiro, ó, eu vou colocar uma tomada alta. Pode ser na lateral aqui, não precisa ser em cima, tá? Para o desenho ficar não sobressair. Em cima dessa janela aqui do quarto, ó, eu vou colocar uma tomada para o meu condicionador de ar. Aqui também, ó. E nesse quarto aqui eu vou colocar a tomada do condicionador de ar aqui, ó. Lembrando que a condensadora não precisa ficar para fora. Você pode estender a sua tubulação para cá, ó. Ela tem até, dependendo do ar condicionado, tem ar condicionado que vai até 10, 15 metros aí de tubulação. Então você pode colocar o seu evaporador aqui dentro e a sua caixa condensadora você pode colocar nessa posição aqui. Não tem problema você passar por cima do banheiro, beleza? Então eu vou colocar aqui que eu acho, na minha opinião, que vai ser a melhor posição, tá? Para esse ar condicionado. Geralmente eu falo condicionador de ar, porque o termo correto mesmo é condicionador de ar. Mas como a gente está acostumado, né, a falar ar condicionado, às vezes soa até estranho, condicionador de ar. Mas é isso aí, ó.
essa tomada aqui para o meu ar-condicionado, aqui também, banheiro e banheiro. Então, as nossas tomadas estão prontas, tá bom? Tomadas externas, nós não vamos inserir, tá bom? Mas caso você queira inserir uma tomada externa, você pode inserir. Então, você vai conferir todas as suas tomadas, ver se tem necessidade de você inserir mais uma tomada. Aqui eu mostrei também como a gente coloca duas tomadas juntas, tá? Uma média e uma baixa. Se você quiser colocar também duas tomadas média, é só você colocar uma em cima da outra dessa mesma forma. Então ele vai entender que tem duas tomadas médias na mesma posição, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente separa os circuitos e a gente vai começar então a soltar o nosso emaranhado, entender como é que funciona tudo isso aí, beleza? Então espero vocês, até a próxima aula.